Bom dia, na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã o Senhor ele colocou algo muito profundo no meu coração e eu sinto que eu devo compartilhar com os irmãos, né? E esse vídeo chegar a pessoas, inclusive, que estão afastadas por motivos, né? Pessoais. Mas eu quero ler primeiro uma palavra aqui, né, um versículo, para não ficar só nas minhas palavras, que está lá em Romanos 8, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que o Senhor ia falando comigo é que as pessoas, elas querem um milagre, mas elas não querem o dono do milagre. Né? Gente, eu estava tomando banho e o Espírito Santo falando comigo sobre isso. São pessoas que conhecem a palavra de Deus e saem da igreja. O motivo é sempre alegando que alguém as feriu, né? Que alguém as maltratou, que alguém as magoou. Essas são as, as falas, né, dessas pessoas, né? As desculpas que essas pessoas dão, na verdade, né? Os argumentos. Não é desculpa, argumentos que essas pessoas dão para sair, né, da igreja. Então, essas pessoas, elas alegando, né, isso, elas culpam o pastor, elas culpam de gente de oração, elas culpam o grupo de oração, né, enfim, colocam culpa em todo mundo, mas não culpam a si próprias. E sabe o que é interessante, gente? Que a palavra de Deus diz que a responsabilidade é pessoal. Nós temos responsabilidade em guardar o nosso coração. Porque é mistério que essas coisas aconteçam. Onde tem pessoas, tem falhas. E nós temos que focar em Cristo, né? E lembrar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora eu pergunto, né, para essas pessoas: Deus tem culpa de, infelizmente, pessoas dentro da igreja que dão lugar para Satanás, né? Emprestam a boca, né, para fazer fofoca, emprestam a boca para falar palavra ferina, né, palavra que magoou, às vezes até injustiças, né, que acontecem, nós sabemos que isso acontece mesmo, né? Deus não tem culpa. Na verdade, o que o Senhor falava comigo é que você só saiu da igreja porque você mesma não vigiou, você mesmo não vigiou. Você permitiu que o inimigo entrasse na tua mente, no teu coração e, na realidade, já arrumando uma desculpa para sair e fazer aquilo que a sua carne deseja, na verdade, né? E o que a pessoa deveria fazer? Orar, buscar o Senhor, permanecer firme no Senhor, permanecer firme na igreja. Mas, se tiver demais e não houver mesmo como continuar caminhando junto, a própria palavra de Deus, ela traz esse respaldo, né? Amós 3,13 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o que você faz? Você vai, procura, ora a Deus, busca do Senhor. Talvez Deus queira fazer você florescer em outro ministério, né? E te leva para outra igreja, onde você vai ser tratada, onde você vai crescer espiritualmente, onde você vai estar ali, né? Fazendo a vontade do Pai. Claro que antes de você sair, né? Uma coisa que o Senhor me lembrou aqui, você conversa com o seu pastor, pede a bênção, né? Sai na bênção. Gente, nunca saia de um ministério, nunca saia da igreja sem a bênção do teu pastor, do teu líder. E isso é muito importante, porque se você sair na raiva, bicudo, bicuda, cheio de mágoa, cheio de tranqueira no coração, não vai dar certo em outro lugar. Possivelmente você vai ser um peso em outro lugar, né? Porque é isso que acontece, né? Porque você acaba levando uma bagagem para uma outra igreja, né?
e aí às vezes fica uma coisa pesada. Então, primeiro se retrata, primeiro, né, vai lá, conversa, ó, não tá dando para seguir mais, né? Eu acho melhor eu caminhar, né, ir para outra igreja e pede a bênção e vai na bênção do Senhor em nome de Jesus. Agora, se esse líder, se esse pastor não tiver discernimento, né? E ele disser que ele não vai abençoar, e ele acaba até te amaldiçoando, porque infelizmente isso acontece também. Sacode o pó da sandália, vai na bênção, na paz do Senhor, porque a sua parte você fez. O importante é você fazer a sua parte. Agora tem outra questão. Tem pessoas que saem da igreja alegando tudo isso, né? Que foi ferido, que isso, que aquilo, né? Culpa todo mundo. E aí ela não vai para outra igreja continuar buscando o Senhor, né? Ela vai para o mundão, né? Ela vai fazer exatamente o que a carne dela, na verdade, tinha vontade. Então é aquela coisa, ela quer um milagre, ela quer milagres, mas ela não quer o dono do milagre, né? E uma coisa que o Senhor falava assim, é que essa pessoa, na verdade, estava buscando mesmo uma oportunidade, né? Ela já estava com aquilo no coração, ela já estava com desejo, né? Ela vendo as pessoas ir para as baladas, né? Ir para, né? E beber, e usar droga, enfim, né? Na verdade, o coração dela já estava penso para isso e ela deu essa desculpa e ela acaba saindo da igreja ainda falando para todo mundo, eu saí da igreja porque o pastor, porque a irmã lá do círculo de oração, porque o líder do louvor, e sai falando mal de todo mundo, quando na verdade o maior erro foi dela própria, porque não vigiou e não ficou firme no Senhor. E o que a gente tem que fazer é isso, vigiar, vigia. O Senhor falava assim, que não tem como amar dois senhores. Isso está escrito na palavra. Você ama um e odeia o outro. Não tem como amar os dois. Você já viu pessoas que se afastam do Senhor, se afastam da igreja, né? Se afastam do Senhor? Porque não adianta falar que está perto, não. Porque uma pessoa que sai da igreja e ela continua buscando o Senhor dentro de casa, acontece muitas vezes isso, né? Aconteceu comigo já, né? Mas em casa continuei orando, continuei jejuando, continuei buscando a presença de Deus e buscando entender qual era o propósito do Senhor, aonde eu deveria congregar, qual a igreja que o Senhor queria que eu, né, florescesse, que eu fosse um canal de bênção e também fosse abençoada, né? E fiquei em oração. Eu não fui para o mundo, eu não voltei para o mundo, né? Porque eu vim de lá, né? Eu não caí na esbórnia de jeito nenhum, permanecer firme, constante no meu Senhor. Agora tem pessoas que elas saem, aí elas querem o mundo. Aí vai para as baladas, vai beber, vai, né, se prostituir, vai fazer tudo o que o mundo oferece, tudo que o diabo gosta, né? Bem do jeito que o diabo gosta mesmo, né? E depois no outro dia, por desencargo de consciência, ela coloca lá um louvor para ouvir. Às vezes até ouve uma palavra, né? Que bom, né? Pelo menos alguma coisa pode ser que entre, né, no coração, né? E essa pessoa, ela realmente admita o erro, né? E ela se arrependa do seu pecado e se volte para Deus, né? É o desejo do nosso coração, né? Que as pessoas que se afastaram, porque eu não estou falando afastar da igreja, gente, eu estou falando de se afastar do Senhor. Não tem como você dizer que você é amigo de Deus, mas vive no mundo. Porque a própria palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não compactua com isso. Você sai na noitada e faz tudo que o diabo gosta, tudo que o mundo oferece, depois no outro dia vai lá. Sinto muito. Deus não está nesse negócio aí não, gente. Né? Então se posicione, né? Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida de verdade, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, abandone toda a prática do pecado. Aquela mulher, quando Jesus, ele veio, aqueles fariseus, né, estavam acusando aquela mulher, queriam matá-la apedrejada, porque ela tinha adulterado, né? Jesus começa a escrever na areia ali, né? E aí ele fala, né? Aquele que nunca pecou, tire a primeira pedra, né? E aí cada um começou a largar suas pedrinhas, até porque muitos daqueles ali já tinham ido com aquela mulher para algum lugar, né?
E a mulher fica assim, né, pasma. E ele fala, cadê teus acusadores? Ela falou, olha, foram todos embora. Aí ele fala, vai-te, não, eu também não te acuso, vai-te, não peques mais. Agora, vai-te e não peques mais. O problema é que tem gente que vai para as noitadas, faz o que é errado, vive na prostituição, na fornicação, né? Aí no outro dia, né? Porque a consciência às vezes pesa um pouquinho, aí vai lá, coloca o louvor, né? Tá, uma palavra para ouvir, desencargo de consciência, não teve encontro. O Senhor quer que você tenha um encontro genuíno com Ele. Porque essas coisas mundanas não vão mais fazer parte de você. Você não vai desejar mais essas coisas, né? Você não vai mais desejar essas coisas. Enquanto você ainda deseja essas coisas, é porque você ainda não teve um encontro real e genuíno com o Senhor. E o Senhor, Ele quer que você faça parte do corpo, né? A própria palavra fala assim, que aquele que não come, não bebe do sangue, não come da carne do Senhor, não tem parte com Ele, né? Olha só que interessante, né? E o Espírito Santo começou a trazer umas palavras, os 10 leprosos, por exemplo, né? Os 10 foram curados, os 10 queriam um milagre e os 10 foram curados, gente. Olha que lindo. Jesus não deixou de curar os 10. Só um voltou para agradecer, só um permaneceu na presença. Os outros voltaram para suas vidas. Foram curados, aí é que foram, né? Fazer tudo que aquele tempo que eles estavam ali presos na lepra não permitiam que eles fizessem, né? E é maravilhoso isso, só que aquele que voltou para agradecer ganhou o céu. E aqueles 9? Para onde foram, né? Qual é a paga disso tudo, né? De você viver uma vida na terra? Qual é a tua esperança aqui na terra? De viver essa vida aqui, das ilusões e as paixões mundanas, né? Aquela alegria momentânea. Gente, eu tô falando do que eu sei, porque eu já vivi isso, alegrias momentâneas. Bebia a noite inteira, mas no outro dia eu tava lá, desanimada, chorando, né? Triste, cheia de depressão, né? Sem direção. Ah, mas sexta-feira à noite e sábado, noitada, né? Baile, sambão, né? Enfim. Então, tudo isso é ilusão. O que nos espera é a coisa mais linda, é o céu. É o céu. Um céu que nós temos que, olha, a palavra de Deus diz que o reino é tomada força. É a força. Sabe por que é a força? Porque nós temos que mortificar nossa carne o tempo todo para não cair no laço, né, do passarinheiro, para não cair, né, na vontade da carne, né? Então, fica firme no Senhor, volta para o Senhor, volta para o Senhor. E não adianta falar assim, ah, não, mas eu ouço louvor, eu ouço uma palavra. Aí no sábado tá lá, na sexta, no sábado, sei lá que dia, tá lá na Esbórnia. É, mas naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, Senhor, nós não ouvimos louvor, Senhor, nós não curamos, Senhor, nós não... E o que ele falou? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O reino é muito sério, gente. Não é brincadeira, não. Não brinca com Deus, não. Volta para Deus, volta para Jesus. Eu fico muito triste quando, às vezes, a gente ministra a palavra, né? O Espírito Santo vem assim e fala aquela palavra linda, né? E Deus faz milagre, Deus... E a gente, quando fala, você quer voltar para o Senhor, quer se reconciliar com Jesus, ou você quer o Senhor, né? Quem ainda nunca se decidiu. E a pessoa fala, não. Agora, não. É muito triste isso, gente. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo para você, olha, eu ainda estou com meus ouvidos atentos. Meus braços, as minhas mãos não estão encolhidas. Lá em Isaías fala sobre isso. As minhas mãos não estão encolhidas e nem os meus ouvidos agravados, que não possa te ouvir. Ai, gente, eu tive que mudar de lugar porque bananeiro tá passando e tá mó barulho lá onde eu estava. Mas é isso, gente.
Permaneça firme no Senhor. O que o Senhor está dizendo para você hoje é para que você se volte. Se você se alegra tanto com as coisas desse mundo, se você tem tanta satisfação com as coisas que o mundo pode te oferecer, imagina o que o Espírito Santo não pode fazer no teu coração. A alegria permanente, né? Porque esse mundo aqui é só ilusão, isso aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Como eu falei, vai pra balada à noite, bebe a noite inteira, dança, se prostitui, faz o que, que dá na telha. Tudo é alegria. Quando chega em casa, depois tá lá acabada, né? E o inimigo ali, ó, trabalhando. Eu deixo essa mensagem do Senhor para vocês, que vão ouvir e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, que você possa realmente meditar em tudo isso. Não leva isso como uma afronta, não leva isso como nossa, olha como ela tá falando. Não, falo com amor com vocês, né? Falo com amor com vocês, porque Jesus está voltando, ele está às portas, e ele não quer que ninguém se perca. Você é filho, você é filha, não importa o caminho que você está trilhando, nesse dia chamado hoje, ele está te chamando, ele está te convidando, volta filho meu, porque eu tenho obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Deus quer curar a tua alma, Deus quer curar tuas feridas, Deus quer curar a tua família, quer restaurar o teu relacionamento, de repente com mãe, com pai, com mulher, com esposo, com esposa, enfim. Viu? Ele não quer que você simplesmente só receba um milagre. Ele quer que você permaneça no milagre, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aqui é o Fé com Café. E que este dia seja um dia regado da presença de Deus para você. Que seja o dia hoje em que você vai levantar sua mão, em que você vai entrar no teu quarto e vai dizer: Senhor, eu quero voltar para ti. Eu quero me reconciliar contigo. Me conduza, Espírito Santo, entra em mim e faz morada. Convida o Senhor para fazer morada no teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.